dia, Amazonas. Bom dia a você, meu amigo, minha amiga telespectadora, toda a família amazonense que está aí aguardando, né? Já estava acompanhando o Exija Seus Direitos com o nosso deputado, hoje aniversariando, Marcos Rota. Muita saúde, tá, deputado? Nosso querido amigo dos dias, né? Todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui, antes do programa Câmera 13, no Exija Seus Direitos. Um abraço de toda a produção do Câmera 13, meu, da nossa deputada Conceição Sampaio. Mas olha, gente, hoje, dia 11 de março, eu já quero aproveitar a oportunidade e também parabenizar todos os aniversariantes de hoje, é verdade. Aproveitando, parabenizando também meu irmão João, que fez aniversário. Saúde, você sabe como é importante, especial para todos nós. Mas hoje, terça-feira, dia 11 de março, daqui a pouquinho, nós vamos estar recebendo dois convidados especiais. Um você já conhece, claro, está aqui conosco todas as terças-feiras, no nosso quadro Alô, doutor Sidney Chalub, que já está aqui, preparado. E é claro que hoje, o doutor Sidney também, né, trouxe um convidado bem especial, que é o Dr. Pablo Túlio. Ele que é ginecologista obstetra, vai estar falando sobre endometria, endometriose. E você sabe, o nome é tão difícil de falar, de pronunciar, mas será se o problema é tão grave quanto a pronúncia do nome na hora de falar? Daqui a pouquinho, o Dr. Pablo vai estar conversando com a gente, já está aqui preparado. E olha, gente, preparado também está ele, meu amigo Gerson Guerra, que está aqui e recebendo já, preparado para ler todas as mensagens que chegarem através da nossa mensagem de texto. Tudo bem, Gerson? Tudo bem, Socorro. Boa tarde a você, boa tarde ao telespectador. Lembrando que o número para você mandar sua mensagem do WhatsApp é o 93737730, 93737730. E eu não poderia também deixar, viu, Socorro, de parabenizar aí o deputado Marcos Rota, esse grande deputado, gente boa e que realmente faz um trabalho muito bonito em nosso estado, né, Socorro? E você sabe o que é endometriose? Daqui a pouquinho é hora de você tirar todas as suas dúvidas, não é? Você que está nos acompanhando aí no seu setor de trabalho ou em casa. Você, claro, pode conversar com a gente e fazer parte aí do nosso programa de hoje, participando de forma direta aqui conosco, né? Vamos estar falando também sobre o planejamento familiar. É verdade, meu amigo. Isso é importante não somente para as mulheres, mas para a família inteira. Olha, mas agora nós vamos acompanhar, porque hoje pela manhã aconteceu a inauguração da unidade de pronto atendimento, a UPA, lá no Campos Sales. O Câmera 13 esteve lá e traz mais informações. O governo do estado inaugura a unidade de pronto atendimento aqui do bairro Campos Sales, na zona centro-oeste de Manaus. A UPA vai desafogar as UBSs em Manaus. O programa Câmera 13 acompanha o evento. A unidade vai contar com vários atendimentos de urgência e emergência. Os investimentos são do Ministério da Saúde e Governo do Estado, na ordem de 8,7 milhões. A UPA vai funcionar 24 horas com capacidade de atendimento diário de 700 pessoas. E essa UPA hoje representa exatamente isso, seja uma unidade de saúde construída com toda a dignidade, com toda a orientação para atender cada vez melhor a população amazonense. Outras UPAs também serão inauguradas. Temos mais uma na Cidade Nova, que vai ser inaugurada no segundo semestre, uma em Itacoatiara, e na semana passada o governador inaugurou uma UPA em Tabatinga. Em conversa com a imprensa, o governador Almar Aziz destacou o trabalho na área de saúde e das próximas UPAs que serão inauguradas. No segundo semestre, na Cidade Nova, tem uma outra unidade de pronto atendimento para ser inaugurada. Nós temos uma em Tabatinga, que nós inauguramos, e tem uma em Itacoatiara também, que nós estamos construindo, né? E sexta-feira eu devo inaugurar o hospital de Humaitá. O novo hospital de Humaitá, se Deus quiser, eu vou entregar a população de Humaitá. E lá em Humaitá nós estamos com um problema sério, que é a cheia. E o governo já está providenciando o cartão que nós vamos dar para as pessoas que estão, e já chega a 60 mil famílias. Ontem eu conversei com o ministro Luiz Mercadante sobre esse assunto e ele vai tratar desse assunto com a presidenta Dilma para ver se a gente consegue resolver. Governador, as UPAs desafogam os grandes hospitais? Sim, sim. Assim como unidades básicas de saúde também. E o prefeito Arthur, com certeza, deverá ter uma unidade básica de saúde aqui para essa área,
que é a entrada do sistema, né? E desafoga assim, um pequeno corte, às vezes um procedimento simples, ou a unidade básica de saúde, ou uma UPA pode resolver, não necessariamente você precisar procurar um pronto-socorro, 28 de agosto, João Lúcio, ou um SPA. Da Conceição, mas já estamos aqui no nosso quadro Alô Doutor e recebendo aqui a presença de uma figura que nós temos muito carinho, ele que é um profissional de primeira aqui do nosso estado, o doutor Pablo Túlio. Tudo bem, doutor Pablo? Tudo bem, Socorro. Seja bem-vindo aqui. Obrigado. Boa tarde a todos os telespectadores do Canal 13. Boa tarde ao meu amigo Sidney pelo convite. E agradecer aí pelos dois terem feito esse convite. E viemos aqui para conversar alguma coisa sobre endometriose. E você sabe o que é isso? É difícil de pronunciar? Não, mas vai ser muito facinho de compreensão, de compreender, porque o doutor Túlio está aqui já preparado e claro, né? Nosso convidado de todas as terças-feiras também, já no nosso quadro. Alô, doutor. Tudo bem, doutor Sidney? Tudo bem, Socorro. É um prazer estar aqui. E eu queria só contar duas historinhas. O Pablo é meu colega de turma. Então eu o conheço há muito tempo, sei da sua capacidade. E quando eu tenho os pepinos da parte ginecológica, é a ele que eu recorro todos os dias. E não só como profissional da área, mas talvez como alguma consulta pessoal. Ele sempre está disposto a trabalhar e ajudar toda a população. Então, eu quero começar a ter o privilégio de começar. Você falou tanto, você está tão impressionado com a endometriose. Eu queria que o Pablo explicasse o que vem a ser a endometriose, o que é essa doença que é tão comum, muito mais comum do que se imagina, Socorro. E além desse tema que nós vamos discutir, nós vamos estar falando também sobre o controle familiar, não é? O planejamento familiar. E aí, você que tem alguma dúvida, você que quer saber mais algo a respeito do tema, manda pra gente a sua mensagem, tá? Assim, é claro que nós vamos tirar todas as suas dúvidas. Ok, Socorro de Sidney. Hoje, endometriose é uma patologia, hoje, dentro da ginecologia, mais estudada no mundo todo. Tá? Hoje, os grandes estudiosos estão nessa guerra contra a endometriose. Endometriose nada mais é do que são células de dentro do útero que se implantam fora do útero. E os locais, frequentemente, com maior frequência, é ovário, é o fundo de saco, é por trás do útero, é na junção entre o reto e a vagina. E, além dessas localizações pélvicas, ainda você observa implantes em locais fora da pelvis, como o intestino, no umbigo, no próprio umbigo, às vezes aparece paciente com endometriose, com sangramento no período menstrual. Então, é uma patologia hoje muito estudada e que os grandes estudiosos dentro da ginecologia ainda não têm um sucesso de 100% em relação a ela. 2101-7025 e 2101-7026, você liga e participa conosco ao vivo. E já tem alguém na linha, doutor Sidney. 2101-7025, alô? Alô? Oi, quem está falando? É Carlos. Carlos, você fala de que bairro? Vereador, eu sou morador aqui do bairro do Santo Antônio. Pois não, Carlos, pode fazer sua pergunta. Na realidade, eu gostaria de parabenizar primeiro sobre o assunto de planejamento familiar, né, que é uma coisa que interessa muita gente que é pai de família, e ao mesmo tempo que quero fazer uma pergunta. Eu gostaria de saber o porquê, já que a minha esposa, 3 ou 4 dias atrás, ganhou um bebê, nós já temos 3 filhos, né, e esse é o terceiro. E eu gostaria de saber o porquê que hoje as maternidades, ou não sei o que é, não fazem mais a laqueadura como se faziam antes, no momento do parto. A outra pergunta que eu gostaria de fazer é sobre endometriose. Eu gostaria de saber se a pessoa que tem essa doença que ele falou sobre essas células, se a pessoa que tem essa doença pode engravidar. Olha aí, 2 perguntas, porque agora é muito comum fazer a ligação de trompas, não é isso, doutor Sidney? Só uma pergunta, eu Socorro. Vamos lá, doutor Pablo. O rapaz ainda está na linha, porque eu queria saber se esses 3 partos da sua esposa, foram normais ou foram cesáreas? Como? Caiu a ligação, caiu? doutor Pablo. Isso é importante, mas se for, o que acontece? Deixa eu falar. Hoje existe uma lei 9263, tá, que só libera
a laqueadura tubária em pacientes com cesáreas sucessivas, acima de 3, tá entendendo? Ou então quando ocorre numa próxima gravidez risco para a mãe, ou então 25 anos ou 2 filhos. Certo. Tá? Então, se ela ganhou os filhos anteriores de parto vaginal, parto normal, ela tem que fazer, por sinal, lá na Moura Tapajós, conosco mesmo, tá? Tem um planejamento familiar. Após 60 dias de puerpério, tá? Ela procura o planejamento familiar lá na Moura, que ela vai estar apta. Isso tem que estar dentro do que eu acabei de falar. 25 anos, 3 filhos vivos. 2 ou mais filhos vivos, tá? E para definir. De parto normal. Normal. Agora, se for cesárea, para fazer cesárea com laqueadura, ela tem que ter cesáreas sucessivas. Se fosse a terceira cesárea, por exemplo? Sim, ela poderia. Só que aí ela teria que entrar no programa de planejamento familiar, não é chegar na maternidade, eu quero fazer cesárea com laqueadura. Não. Ela teria que fazer 60 dias antes o programa de planejamento familiar. Ela estaria apta a fazer, na hora da cesárea, com o documento, tudo em mãos, a laqueadura dela. Mas olha, um telespectador que ligou, ele não quer falar, não é, no ar, porém ele deixou a pergunta. Ele quer saber, ele disse que a esposa dele já tentou fazer, não conseguiu, e ela está dentro dessas regras, já tem 6 filhos, todos de parto normal, é isso? Parto normal, exatamente. E ele quer saber por que agora é feito pelo umbigo e não mais no momento do parto, na hora do parto. Não, é como eu falei, por quê? Antigamente faziam, seria a cirurgia de Salter, que é no umbigo, isso sem responsabilidade nenhuma, porque o pessoal não observava essa lei 9263, tá? Que eu acabei de falar sobre essa lei 9263. Hoje você tem, após os partos, que eu acabei de falar, depois de 60 dias, aí você entra no programa de planejamento familiar. Eu mesmo, volto a dizer, nós temos um programa de planejamento familiar lá na Moura Tapajós, onde nós executamos a laqueadura em algumas pacientes. Só que essa paciente vai passar por uma equipe multidisciplinar, onde vai ter o serviço social, a psicologia e a enfermagem. E depois dessa equipe multidisciplinar dá o veredito final, que está tudo ok, aí sim é encaminhada para nós, e aí nós executamos... É pelo umbigo mesmo? Não. Aí é feito como? E também não seria muito crítico, já que a mãe, nesse período, ela estaria amamentando... Existe alguma dificuldade ou não? Não, nenhuma. Natural, é normal. Nenhuma. O paciente opera hoje, amanhã sai. Em 24 horas, às vezes os bebês vão para lá também, acompanha. Tem vários fatores em conta, que é esse que o Pablo falou. Tem que ter todo um planejamento social, tem que ter um assistente social, porque não adianta assim, eu tenho 4, tenho 5 filhos, tem que ter um programa de serviço social para acompanhar essa família, para fazer esse programa. Mas ele deixou outra pergunta, a pergunta dele eu anotei aqui. A mulher que tem endometriose pode engravidar? Essa foi a outra pergunta que ele fez. Bom, é mais difícil, mas não é impossível, tá? A endometriose, ela causa infertilidade nos pacientes, mas no dia a dia, o que nós observamos nos consultórios, nos ambulatórios que nós fazemos, é que, às vezes, nos surpreende pacientes com endometriose, às vezes, profunda, Sidney, acaba engravidando os pacientes. E aí é uma interrogação. Mas, na maioria das vezes, o que a gente observa é infertilidade. Olha, vamos ouvir agora, vamos saber o que os nossos telespectadores estão pensando através das mensagens que chegam aqui através do WhatsApp, não é, Jéssica? E aí, meu querido? Pois é, Socorro, olha, ainda há pouco uma telespectadora que está passando muito rápido aqui, ela mandou essa mensagem perguntando o seguinte: ela teve um bebê há 6 meses e o cabelo dela está caindo. Ela queria saber o que ela faz, né? O que ela pode fazer. Além disso, tem muitas mensagens aqui parabenizando o programa, que o assunto é de interesse da população, e parabenizando também você, né? Porque você realmente está muito bonita hoje. Poxa, obrigada. Bom... mediante essa pergunta que ela falou, isso pode ter influência hormonal. E aí você, colega ouvinte,
você aguarda durante um período de 1 ano. Se o cabelo não parar de cair, aí o que eu aconselho é procurar um dermatologista. Pablo, existe uma faixa etária, assim, que maior incidência da endometriose, ela dá mais em mulheres jovens, mais em mulheres na terceira idade, na segunda idade? Qual é a faixa etária que mais se faz o diagnóstico da endometriose? E quais são os sintomas dessa doença, desse problema? Bom, os sintomas da endometriose é uma dor crônica que se exacerba no período menstrual. Pode ser confundido com cólica, por exemplo, doutor? Olha, eu tenho um professor que ele dizia o seguinte: você só dá diagnóstico de endometriose se você pensar em endometriose. Então, toda dor, pense em endometriose, tá? E aí, mediante esse pensamento, é que você vai chegar a um diagnóstico de endometriose. Agora, se você não pensar em endometriose, você não vai dar diagnóstico de endometriose. Tá? Pensando, então, na endometriose, qual é a cura? Existe? Não, antes da cura. Deixa eu responder aqui a pergunta eu queria já anteriormente. colocar, Né? da idade. E como é que faz o diagnóstico? Olha, Como é que faz o diagnóstico? normalmente acomete mais as pacientes na fase reprodutiva, tá? Normalmente entre 20 e 35 anos, tá? Essa fase reprodutiva. E o que eu tenho observado, e fico triste, é que aquelas pacientes nudíparas que nunca engravidaram, tá? Tem ocorrido com maior frequência endometriose. E isso aí deixa a gente triste, porque são pacientes que nunca engravidaram, às vezes chegam no nosso consultório com 22 anos, 23 anos, doida para engravidar, com muita dor, que não faz nenhum uso de método de anticoncepção e com infertilidade. E aí a gente vai investigar essa paciente, ela tem endometriose profunda. E isso aí deixa a gente triste. E além das causas, viu, Socorro, voltando atrás à pergunta, que eu falei sobre dor crônica, tá? O paciente também ele tem infertilidade, são aquelas pacientes que não usam nenhum tipo de método de anticoncepção e não conseguem engravidar. Aquelas pacientes que sentem dor na relação sexual, sentem dor também ao evacuar. Quando ocorre essa dor ao evacuar, a gente deve sempre pensar em endometriose profunda. Provavelmente essa paciente ela tem células do endométrio dentro do intestino. Tá? Isso aí o Sidney sabe melhor do que eu, que trabalha nessa área, e ele pode até expor melhor para a gente. Mas a endometriose profunda é uma causa assim, muito difícil de se ter um resultado bom no final, mas só se houver, né, assim, uma ressecção de intestino. Eu não sei se hoje aqui em Manaus, através de videolaparoscopia, já se faz ressecção de intestino, de útero, tudo por videolaparoscopia. Na verdade, útero a gente sabe que faz, que nós mesmos fazemos, e em relação à ressecção de intestino, o Sidney ficaria melhor para expor isso aí. Eu quero falar o seguinte: umas vezes feito o diagnóstico da endometriose, o tratamento pode ser com remédio, mas às vezes o tratamento é cirúrgico. Quando o tratamento é cirúrgico, hoje tem a videolaparoscopia, que é através de uma microcâmera que você coloca uma televisão lá dentro e você tenta identificar alguns focos de endometriose, que são essas células. Você queima. Se ela é muito profunda e está comprometendo o intestino, e às vezes compromete bexiga, uma coisa, mas mais intestino, pode-se retirar o intestino pela videolaparoscopia. É um procedimento mais elaborado, mais complicado pelas aderências, que a endometriose, Socorro, ela gruda tudo. E umas vezes confunde com câncer de útero. Então, não raramente, a gente pega alguns pacientes lá na Fundação SECOM com a suspeita de câncer e a endometriose. É em cima disso que eu vou fazer uma pergunta para o Pablo. A endometriose
tem um risco de virar câncer ou são duas doenças totalmente diferentes? Mas antes da resposta, doutor Pablo, meu amigo Gerson Guerra, que já está aí recebendo as perguntas, o telespectador quer saber, né, Gerson? Exatamente, olha, a telespectadora, ela diz, olha, que doença é essa endometriose? Tem a ver com o meu sintoma. Me explique, por favor. É a Andréia, né, que mandou. E aqui também, olha, uma telespectadora dizendo o seguinte, muito bom, tirou minhas dúvidas sobre laqueadura, pois estou grávida, fui buscar informações e confere. Está elogiando aqui um outro telespectador do programa, que está com um tema muito bom. O pessoal de Quari está mandando um alô, né, para a gente aqui, Socorro. E também está vindo um alô lá de Borba e Iranduba, elogiando aí o tema, que é muito bom, viu? Obrigada. Um beijo aí para todos os nossos amigos de Borba, né? Iranduba, que estão nos acompanhando, Quari. Itacoatiara, Coari, obrigada, Tefé, enfim, todos os municípios aí que integram a nossa rede, né? Bandeirantes, é bacana isso. Beijo para todos. Mas, meu amigo, doutor Sidney Chalub, doutor Pablo, eu gostaria de saber se a endometriose, ela altera o ciclo menstrual? Bom, na verdade, a endometriose, o que ela realmente acomete é a dor que se exacerba no período menstrual, tá? Podendo aumentar o fluxo menstrual também, tá? Em termos de levar à irregularidade, só se de repente o paciente tiver com endometrioma. Mas endometriose, foco de endometriose, só ocasionaria isso aí. Agora as perguntas, né? O câncer, né? Cília acabou de fazer uma pergunta sobre o câncer. Lógico que não. Endometriose não tem nada a ver com câncer, tá? Eu sempre digo o seguinte, tem algumas coisas, às vezes a gente vai para congresso e assiste algumas aulas sobre endometriose, principalmente hoje eu me foco muito na parte de endometriose, quando a gente viaja para fazer curso, porque o Socorro, incrível, 60% a 70% dos pacientes que entram no seu consultório é dor. E é aquilo que eu te falei, se não pensar em endometriose, você não dá diagnóstico de endometriose. Então, em relação às causas, né? Foi isso que está... exatamente. As causas sobre endometriose, como eu te falei, tem a infertilidade, tem as dores na relação sexual, o sangramento que aumenta em algumas situações e também a cólica, a dor que se exacerba. Como é feito o tratamento? O tratamento. Outra coisa, hoje nós temos no mercado aquelas pacientes que têm endometriose leve, moderada, você consegue tratar suspendendo a menstruação da paciente. Aí vem uma pergunta, doutor, eu tenho 22 anos, nunca engravidei, eu queria engravidar. Puxa vida, olha lá, que pergunta, né? Deixa a gente até triste na hora quando está atendendo o paciente. E aí eu digo sempre para ela, amiga, deixa eu te falar, vamos nesse primeiro momento te dar qualidade de vida, porque tu não está vivendo, tá? Uma paciente que sente dores profundas, que às vezes chega até a desmaiar, tá? Isso, informações do paciente. E aí, o que nós fazemos? Suspendemos a menstruação da paciente. E existem várias medicações hormonais que levam à suspensão da menstruação. Quando o paciente tem endometrioma, que são tumores no ovário de células de endometriose, tá? Aí, dependendo do tamanho desse ovário, o tratamento é cirúrgico. Depois da cirurgia, observa como ela vai se comportar para fazer o tratamento medicamentoso. Olha, a gente vai para o pequeno intervalo comercial, mas não saia daí, porque o tema hoje é importante e é claro que você pode ter uma vida saudável, viu? Principalmente depois, né, desse bate-papo aqui com o doutor Pablo, nosso amigo ginecologista obstetra e o nosso amigo aqui também, né, de todas as terças-feiras, Sidney Chalub. Olha, eu vou, mas volto já, não saia daí. Sinceramente, esses dois temas são complexos, importantes, necessários
mas também faz a gente ficar assim com uma mente bem aberta, viu? E olha, é bacana que a gente conversava aqui durante o intervalo comercial e o doutor Sidney até deu uma dica, né? Daqui a pouco ele vai dizer para você que está em casa. Mas agora, eu quero mandar um abraço para a Luísa. A Luísa só tem 7 aninhos, já saiu da escola, saiu correndo para chegar a tempo em casa e acompanhar o papai Pablo aqui, hoje sendo entrevistado, tirando as nossas dúvidas, não é, papai? E também a Lígia, que é a mamãe da Luísa, que também está em casa aí, matando a saudade do maridão através do Câmera 13. Mas Gerson Guerra, meu querido amigo, as perguntas estão chegando de todos os lugares, é isso? É verdade, Socorro. E o número para você mandar sua mensagem é o 93737730. Muitas perguntas mesmo. Endoidou aqui, né? Como se diz no popular aí, o WhatsApp. Olha, mas tem um rapaz falando o seguinte, que uma jovem fez a laqueadura e aí depois ela voltou a engravidar. Ele está perguntando se pode acontecer isso. É uma das perguntas. Aí, qual o período que a mulher engravida? Ou qual o período da mulher engravidar? Não está bem aqui, muito boa aqui a pergunta, né? Mas é mais ou menos isso. Olha, tem uma outra aqui. Pode uma adolescente de 17 anos estar com essa doença pelos sintomas que ela tem e como procuro ajuda do especialista? É uma outra pergunta. Estou assistindo o programa, gostaria de saber como a endometriose surge. Tá bom? E está dizendo aqui que é um tema muito bom, de interesse da população. Gostaria de saber se ainda posso engravidar, porque perdi um filho, né? Ela perdeu um filho e isso já fazem 15 anos. Daí ela quer saber se pode engravidar. Olha, minha filha tem 11 anos e a calcinha dela fica suja, fica sempre úmida e não tem nenhum cheiro, né? O que seria? É uma outra pergunta. Olha, Jéssica, a gente está com 3 minutos só. Espero que dê tempo do doutor Pablo responder a todas as perguntas. Vamos lá. Bom, eu acho que todas as perguntas fica difícil responder, né? Certo. Mas eu achei uma pergunta aí interessante. Será que eu posso engravidar depois de uma laqueadura? Sim. Nenhum método de anticoncepção é 100%. Certo. Tá? O que pode ocorrer é uma recanalização tubária, tá? E o paciente vem engravidar. Agora, como ninguém sabe, tá? O que ocorre realmente é uma recanalização e o paciente volta a engravidar. Agora, nenhum método é 100%. Tem uma pergunta dado estatístico mostra que a cada 100 mulheres, menos do que uma mulher vai conseguir engravidar. Então, é um dado bem... Então, isso quer dizer que a cada 1000, né, uma, né? Se 100... Não, é um pouco mais. Se 100 mulheres, menos do que uma, conseguem engravidar depois de uma laqueadura tubária, então, na verdade, é isso. Pablo, e uma jovem que tem corrimento sem cheiro, que deve se preocupar? Bom, mãe nota olha, isso. Se é uma paciente abaixo de... que ainda não tem vida sexual, tá? Que não tem vida sexual. E é um corrimento fisiológico, a gente vai considerar como um corrimento fisiológico, tá? Não tem cheiro. E é incolor, é um corrimento fisiológico. Agora, se tem uma coloração, sempre pensar em higiene. As adolescentes podem ter também? As adolescentes, 15, 14, 13, também podem ter esse problema, doutor Pablo? Sim, agora, se já tem vida sexual, tem que investigar. Tá? Agora, se não tem, aí pensar nisso aí. Está terminando. Vai lá, doutor Sidney, qual é a dica? Olha, tem uma dica aqui que eu aprendi. Qualquer remédio de dipirona é anticoncepcional. Como? O melhor anticoncepcional. É só pegar a dipirona, viu, Jéssica? Pega a dipirona, coloca aqui, ó. Prende no meio do joelho e não deixa cair. Não vai engravidar nunca. Com certeza você não vai engravidar nunca mais na vida, gente. Nesse caso, não precisa ser só a dipirona, qualquer medicamento. Doutor Sidney. Gente, foi maravilhoso hoje esse nosso médico aqui. Ele sabe tudo, né, doutor Pablo? Desde o mais complexo ao mais simples medicamento. Mas, doutor Pablo, muito obrigada pela sua companhia de hoje. Volte quando quiser. 2 temas que o povo adorou, amou. E está aí, não é? Tantas mensagens recebidas hoje. Muito obrigada. Obrigado, Socorro. Obrigado, Sidney. Obrigado a todos que tiveram paciência em nos ouvir.
e agradecer a todos vocês e estamos à disposição para uma próxima oportunidade. Oba, ainda bem que ele está à disposição, porque nós vamos convidar, certamente. Com certeza. E dando prosseguimento ao Dia da Mulher, Semana da Mulher, semana que vem vamos falar sobre nódulo de mama com o Dr. Marder para tirar as dúvidas com você sobre essa doença. Obrigada, doutor Sidney. Olha, a gente fica por aqui, mas amanhã vamos estar de volta, se Deus quiser, porque esse é o programa da nossa gente. Continue na Band, porque a nossa programação, com certeza, é a melhor. Fiquem todos com Deus.